palavra de Deus nos ensina também que, como parte do culto ao Senhor, após aquele momento de adoração diante do Deus da glória, após o momento de contrição, de consagração, Deus nos ensina que devemos parar para ouvir a sua voz, né? E essa voz de Deus é anunciada na exposição da sua palavra. E vamos separar esse momento aqui agora para esse fim. Eu gostaria de convidá-los a que vocês abrissem a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e colocarmos a nossa atenção nos versos 42 a 47. Esse é o 13º ano que Deus me confiou a responsabilidade de cuidar dessa igreja, de pastorear a igreja. Estamos fechando um ciclo, né? Final do meu 3º mandato como pastor aqui na igreja. E a gente faz sempre, é um ano de reflexão, evidentemente, de avaliação, onde a gente olha o que nós fizemos nesses 13 anos, à frente da igreja, a consciência da responsabilidade pastoral, de que vamos prestar contas a Deus, sempre nos traz esses momentos de reflexão, de avaliação. E eu gostaria então de tomar esse texto e a igreja em Jerusalém como referência para a nossa igreja, como referência, né, e guia para o ministério de um pastor, e de tantas igrejas do Novo Testamento que não estão ali por acaso. Deus coloca como estímulo, referência e norte para que a gente, como pastor, cuide da sua igreja, observando os erros e os acertos e avaliando naquilo que a gente pode melhorar e crescer. E então eu estava pensando ontem à noite sobre isso, já vinha durante a semana trabalhando a ideia no meu coração, e eu parei para olhar para essa igreja e que ela nos servisse nessa manhã de hoje como referencial. Atos capítulo 2, versos 42 a 47, nos fala do surgimento da igreja e algumas impressões que Lucas coloca acerca dessa igreja, do qual ele pesquisou, ouviu, atentou no testemunho das pessoas com quem ele conversou. Diz assim o verso 42, ele está relatando como vivia os convertidos ali em Jerusalém. Começa dizendo: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos orar mais uma vez, buscando a direção do Senhor para as nossas vidas na manhã de hoje, diante da sua palavra. Obrigado, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos tem concedido de conhecer o Senhor, de termos sido visitados pelo Teu Espírito, que nos chamou à fé em Cristo Jesus, que nos deu consciência do nosso estado sem Cristo, dos nossos pecados, da nossa culpa, e nos conduziu ao arrependimento e à fé salvadora. Muito obrigado por essa graça que nos alcançou, e obrigado porque o Senhor nos regenerou, nos justificou dos nossos pecados e culpas, nos introduziu na igreja do Senhor, no corpo de Cristo, nos adotou como filhos, colocou em nós o Teu Espírito para nos
conduzir em crescimento, em santificação, nos aperfeiçoando até que cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus. Obrigado porque essa obra iniciada pelo Teu Espírito há de continuar até o dia de Cristo Jesus. E é nisso que nós nos agarramos, Senhor Deus. A nossa confiança está no Senhor, no Deus que nos amou, no Deus que planejou nos salvar, nos redimir dos nossos pecados, no Deus que, na pessoa do seu Filho, encarnou, assumiu forma humana para morrer naquela cruz, pagando o preço da nossa culpa e do nosso resgate, no Deus, Espírito Santo, que atuou em nosso coração, nos levando à consciência do pecado, da justiça e do juízo, nos levando a arrependimento e fé verdadeira em Cristo Jesus. É em Teu nome e confiados na Tua bondade e graça que nós nos achegamos ao Senhor, abrimos a Tua palavra e pedimos em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo abra os olhos do nosso entendimento, fale ao nosso coração, aplique essas verdades à nossa vida, nos desafie, nos estimule, Senhor Deus, a viver como povo de Deus, para cumprir o Teu propósito redentivo, de anunciar o Evangelho e resgatar vidas que estão no pecado e na condenação. Faz através de nós o que o Senhor usou outros para nos alcançar. Toma a nossa vida em Tuas mãos, como igreja, como pessoas que fazem parte dessa igreja, para vivermos a nossa vida não mais para nós mesmos, mas para o Senhor e para a Tua glória. É o que nós Te pedimos em oração, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Como eu falei para vocês, o trabalho de um pastor à frente de uma igreja local é levar essa igreja a crescer, se fortalecer e amadurecer espiritualmente. Chamamos isso de crescimento qualitativo. Crescimento da igreja, ou amadurecimento, ou treinamento, ou fortalecimento de uma igreja local, em qualidade, em saúde espiritual. Esse é o trabalho de um pastor, é um trabalho dos líderes, é um trabalho daqueles que têm a responsabilidade de instruir e de ensinar a palavra de Deus aos crentes. Esse crescimento em qualidade espiritual levará a igreja a anunciar o Evangelho com eficiência, com eficácia e fazer novos discípulos. Chamamos esse crescimento de quantitativo. Uma igreja saudável, ela cresce naturalmente, ela produz frutos. A igreja, corpo de Cristo, família de Deus, foi colocada no mundo com uma missão clara, cumprir ou se envolver na missão de Deus, que é resgatar e redimir o homem pecador. E nós somos igreja, nós fomos alcançados, resgatados, regenerados, santificados, justificados, e Deus agora nos treina, nos capacita, nos prepara, nos habilita para usar a nossa vida e alcançar outras vidas também. Então, um crescimento em qualidade gera um crescimento em quantidade. E esse é o foco e a preocupação do trabalho da liderança da igreja, daqueles que foram chamados e separados para cuidar da noiva de Cristo, dando a ela vigor, saúde espiritual, maturidade, amadurecimento, para ser um vaso útil na mão do seu possuidor. Então, uma igreja local funciona ou tem por objetivo exatamente isso. Não é simplesmente fazermos parte de uma associação religiosa, não é virmos aos finais de semana para prestar um culto a Deus, num conceito bem cristão, católico que se tem na nossa cultura brasileira. A igreja é um corpo de Cristo que foi alcançada pela graça de Deus e está comprometida com a missão de Deus, que é salvar pecadores. Então, a nossa vida e a nossa instrumentalidade, com os dons que o Espírito Santo nos capacita, para ajudar a igreja a cumprir esse propósito maior. E todo crente ou todo membro da igreja local deveria ter essa consciência, que Deus está usando os pastores, mestres, líderes, para aperfeiçoar a minha vida, para que eu dê a minha justa
cooperação para o crescimento do todo, até que esse número se complete e Cristo venha buscar a sua igreja. Se quisermos crescer qualitativamente e quantitativamente como igreja local, devemos buscar modelos bíblicos de igrejas que nos inspire e que nos desafie. Não há modelos perfeitos. Todas as igrejas são projetos inacabados em trabalho de acabamento por Deus. Não há igreja perfeita nos nossos dias, nós não somos uma igreja perfeita, temos os nossos próprios desafios, defeitos, queremos crescer, amadurecer, corrigi-los. Não há igreja perfeita nem na palavra de Deus, na Bíblia, no Novo Testamento. Há registros de igrejas que têm características que podem nos estimular. Deus nunca escondeu as falhas e os pecados dos personagens bíblicos que serviam a Deus, que foram alcançados pela graça, nem das igrejas. Apocalipse, quando João escreve a carta às 7 igrejas da dispersão ali na Ásia, nós vemos onde João exalta as virtudes daquelas igrejas e também os seus defeitos, para que elas corrijam isso. Mas nós buscamos na palavra de Deus igrejas que nos inspirem em suas características de fortalecimento, de fortaleza. Não é? Então, a igreja em Jerusalém, para mim, é um bom modelo que pode nos ajudar a ser estimulados e desafiados a crescer como igreja local em algumas áreas da nossa vida. E esse texto está aqui para que Deus nos ajude e nos aponte direção. Não há modelos perfeitos de igrejas no Novo Testamento. No entanto, a igreja em Jerusalém é uma dessas igrejas com as quais podemos aprender e termos como referência. A igreja em Jerusalém, que é relatada aqui em Atos capítulo 2 a capítulo 7, pode nos inspirar e ensinar coisas muito interessantes e boas em termos de vida comunitária. Ela é um bom exemplo de pureza, ou de busca disso, e de poder. A igreja de Jerusalém foi a primeira igreja cristã. Ela nasceu no dia da festa de Pentecostes, com o derramar do Espírito Santo e a conversão de cerca de 3.000 judeus e prosélitos através do sermão pregado pelo apóstolo Pedro. Atos capítulo 2, versos 37 a verso 41. Se você abrir sua Bíblia aí, a gente pode ler, é interessante registrar isso aqui. Diz o verso 37 do capítulo 2 de Atos, no nascimento da igreja em Jerusalém, a primeira igreja cristã, diz que ouvindo eles estas coisas, os judeus que ouviam Pedro pregar, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro estava pregando e dizendo que Deus cumpriu a sua promessa e enviou o Messias, do qual vocês crucificaram. Vocês o mataram, entregando nas mãos das autoridades e crucificando o autor da vida. E a igreja agora, convencida da sua culpa, os judeus não, a igreja não, os judeus, convencidos da sua culpa, com o coração contrito e compungido, foram aos apóstolos e perguntaram: e agora? O que será da nossa vida, nós que fomos culpados pela crucificação do Messias, enviado por Deus? Vejam a resposta deles no verso 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O dom da salvação, a graça de Deus. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Foi assim que nasceu a igreja em Jerusalém. Nasceu de forma bem forte. 3.000 pessoas se renderam
a mensagem do Evangelho. A igreja cresceu rapidamente e encheu Jerusalém com o Evangelho de Jesus. Veja o que diz as autoridades acusando os crentes, os cristãos, no capítulo 5 aqui de Atos, no verso 28. Veja o que eles dizem aqui. Verso 28, eles dizendo expressamente: vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo enchestes Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Eles dizem para os cristãos, haviam proibido deles pregarem o Evangelho, intimidando a igreja, prendendo os apóstolos, e a igreja ousou desobedecer às autoridades e pregar o Evangelho de Cristo. E eles agora chamam os apóstolos lá, prendem novamente, e diz: nós proibimos vocês de anunciar esse nome aqui em Jerusalém, mas vocês encheram Jerusalém com esse nome e querem colocar sobre nós a culpa do sangue dele, da morte dele. A igreja cresceu de forma rápida e expandiu-se em toda Jerusalém. Naturalmente, há algumas diferenças entre aquela época e a nossa época. O Brasil é um país pagão. Israel temia a Deus e conhecia a sua palavra. Cristo havia ressuscitado 50 dias daquela época. Hoje fazem mais de 2000 anos. Naquela época houve um tremendo derramar do Espírito Santo em Jerusalém. Por isso, aquela simples pregação de Pedro alcançou e levou quase 3.000 pessoas à fé e ao arrependimento. Havia uma ação. O Espírito Santo acabara de ser derramado sobre aqueles 120 que esperaram a promessa do Pai. E por isso algo tão estupendo estava acontecendo ali. Nós, hoje, ainda oramos para que Deus tenha misericórdia do nosso país e visite o nosso país com um avivamento espiritual. Há diferenças assim. Em certo sentido, o crescimento era mais favorável naquela época, onde havia essa ação intensa do Espírito Santo. Mas, por outro lado, há muitas semelhanças daquela época com a nossa hoje. O homem continua o mesmo, perdido em seus pecados. Deus continua o mesmo, santo e amoroso. A solução para o homem é a mesma, ou seja, o Evangelho, o anúncio desse Evangelho. E também temos o mesmo Espírito, claro, não atuando na mesma intensidade no momento, como agiu naquele momento de avivamento. E também desejamos a mesma coisa que aqueles irmãos do primeiro século. Desejamos a glória de Deus e a salvação de vidas. Tudo isso nos leva a ver aquela igreja como um estímulo, como um modelo a ser contemplado por nós hoje. Eu gostaria então de falar, posto isso, sobre as características da igreja de Jerusalém e tentar trazer isso para a nossa vida, ou buscarmos isso para a nossa vida hoje como igreja. Observemos, pois, algumas características da igreja em Jerusalém. Em primeiro lugar, era uma igreja que perseverava, diz o texto no verso 42. Abra lá sua Bíblia. Lucas começa assim, esse parágrafo. E perseveravam, é a palavra que ele usa. Era uma igreja que tinha perseverança. Perseverar significa persistir, aderir, engajar-se em alguma atividade. Traz a ideia de continuidade, de assiduidade, de sede, de busca contínua. Os primeiros cristãos perseveravam, eram assíduos em 4 atividades básicas da igreja ali em Jerusalém, que Lucas coloca aqui. No que eles perseveravam? Ele diz, eles perseveravam em escutar a pregação dos apóstolos. Eles perseveravam em comunhão, em grupos pequenos, porque lhes era proibido
se reuniam no lugar, assim como nós temos liberdade hoje. Eles eram perseguidos pelos judeus nesse momento aqui. Vocês veem que os apóstolos foram presos algumas vezes e levados ao sinédrio para prestar esclarecimento do que eles estavam fazendo ou pregando ou anunciando em nome desse Jesus. Eles viviam sob ameaça, sob perseguição e não tinham a liberdade que nós temos. E eles então viviam em pequenos grupos nas casas para manter comunhão uns com os outros. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam em grupos pequenos de comunhão nas casas, eles perseveravam na celebração da ceia do Senhor, no culto público solene, no lugar distante e escondido da vista das autoridades, e eles perseveravam em reuniões de oração, clamando a Deus e buscando a comunhão com Deus. 4 coisas que a igreja deve perseverar, assiduamente continuar buscando essas coisas. 4 coisas que você deveria ter na sua vida como objetivo para o seu crescimento espiritual, para que você mantenha uma vida acesa de comunhão com Deus e com a sua igreja. Primeiramente, eles perseveravam em ouvir ou em escutar ou em se expor à doutrina dos apóstolos. Os apóstolos receberam de Jesus um treinamento durante 3 anos, antes dele cumprir a missão para a qual ele foi enviado. Jesus separou 12 homens e treinou esses 12 homens durante 3 anos, dia a dia, andando com eles, dormindo com eles, ensinando-os a pregar o Evangelho, a usar de amor e misericórdia. Esses homens foram treinados, e depois que Jesus morreu naquela cruz, depois que ele ressuscitou da cruz, que ele foi glorificado aos céus, antes dele subir aos céus, ele deu uma ordem a esses discípulos: vão por todo mundo e façam discípulos, como eu fiz com vocês. Batize os que creem e ensine-os todas as coisas que eu tenho ensinado a vocês. Então, o trabalho desses homens foi fazer outros discípulos e investir na vida de outras pessoas, assim como Jesus investiu na vida deles. E esse é o trabalho de todo crente. Essa não foi uma ordem única ou específica aos 12, isso é uma ordem dada à igreja. Da mesma forma que você está sendo instruído na palavra, Deus quer te usar como instrumento para que você instrua outros na palavra. Essa é a missão de todo crente, a missão da igreja de Deus. Eu preciso aprender da palavra de Deus. Eu preciso ser um crente bem fundamentado nas verdades de Deus. Porque Jesus falou que as pessoas que constroem a sua vida sob a areia ou debaixo da areia, quando enfrenta as tempestades da vida, quando enfrenta as perseguições da vida, ele não se sustenta na fé. É como uma casa construída sobre a areia. Vindo a tempestade, vindo as chuvas, vai derrubar aquela casa. Mas a casa que é construída na rocha, né, essa permanece, vem sobre ela os intempéries da vida, mas ela não cai. E ele faz essa comparação dizendo que o crente tem que estar com a sua vida fundamentada na palavra de Deus. Não é uma questão de só frequentar cultos, é uma questão de procurar aprender cada vez mais a palavra de Deus. Ser instruído, ter sede e fome dessa verdade, para que eu seja uma pessoa bem fundamentada na minha fé, para que eu possa responder a todo aquele que pedir razão da minha esperança, para que eu possa instruir pessoas nas verdades de Deus e ser um instrumento útil na mão do meu possuidor, que é Cristo, ser um vaso de honra nas mãos dele. Deus me chamou, me treina e me prepara para que eu prepare outras pessoas. Isso é a vida cristã. Isso é o compromisso de todo crente, eu deveria ser. Eu sou discipulado para me tornar um discipulador de outras pessoas. Deus investe na minha vida para que eu possa investir na vida de outras pessoas. Fazer filhos na fé.
seguidores de Cristo Jesus. Para isso eu preciso ser uma pessoa preparada, bem treinada. Nós fazemos questão e enfatizamos isso aqui, que toda pessoa que deseja se tornar membro da nossa igreja, que ela passe por um período de treinamento inicial numa classe de escola dominical que nós chamamos de Fundamentos da Fé Reformada, onde nós passamos um ano instruindo a pessoa nessas verdades da palavra de Deus. É muito importante que todo crente seja uma pessoa bem preparada e fundamentada para ser útil ao seu possuidor e para ser útil à vida dos outros, porque Deus nos habilita com dons, com habilidades espirituais para que a gente sirva a igreja do Senhor com os nossos dons. Para isso eu preciso ser um crente bem fundamentado, porque certa vez a Bíblia disse que o homem erra por não conhecer a Escritura, nem o poder de Deus. Eu preciso, e a igreja perseverava nisso, na doutrina dos apóstolos. Esses homens receberam de Jesus a lente para interpretar o Antigo Testamento e para fundamentar uma igreja sólida, e eles faziam isso. Eles perseveravam em pequenos grupos de comunhão, que se reunia diariamente nas casas para comunhão e refeições comuns, diz o verso 46 do capítulo 2. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e com singeleza de coração. A igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, que ia ensinar a igreja perseverava nesses grupos de comunhão que se reuniam diariamente nas casas. Lá eles participavam alegremente com singeleza de coração, de oração, de estudo bíblico e de refeições em comum. A igreja perseverava na celebração da ceia do Senhor em culto solene, em culto público, diz o texto, isso aponta para aquilo que Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai nos dar essa pista, nas festas de comunhão que a igreja fazia todo primeiro dia da semana, para celebrar a ressurreição de Jesus e a sua vitória sobre a morte. E esse, para o cristão, era o significado do quarto mandamento, do sábado, do dia de descanso, quando em Cristo Jesus foi tirado o peso da nossa condenação. E o Shabá judeu, o sábado, o sétimo dia de descanso, representava esse dia que chegaria quando Deus tiraria de sobre os nossos ombros o fardo e o peso da culpa e da condenação do pecado. Ele veio, foi crucificado numa cruz numa sexta-feira, passou a sexta, o sábado na morte, e no terceiro dia ressuscitou. E estabeleceu que esse seria o dia que a igreja se reunia para celebrar a vitória do Cordeiro sobre a morte, o dia do Senhor. Aquilo que na nossa cultura, influenciada pelo latim, colocou isso, o domingo, o Dominus, o dia do Senhor. E eles perseveravam na celebração da ceia que aponta para o sacrifício de Cristo. Paulo diz, vocês farão isso, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha, o preço do sacrifício que foi pago, para que vocês não esqueçam disso e vivam em consagração a Deus. E, em quarto lugar, além da pregação da doutrina dos apóstolos, além da comunhão nos pequenos grupos, além de se reunir para celebrar a mesa do Senhor num momento solene de culto, eles perseveravam em oração, em reuniões de oração, que aconteciam no templo em Jerusalém. Aproveitavam o templo, havia 3 horas de oração para os judeus, e eles observavam essas horas de oração, a 3ª hora do dia às 9 da manhã, a 6ª hora do dia ao meio-dia, e a 9ª hora do dia às 3 da tarde. Eles atentavam para esses horários, se reuniam ali no templo, no pátio
dos gentios ou dos judeus para buscar a Deus em oração. Veja o verso 46, diz isso. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa. Só até o templo aqui que é importante para a gente. E o capítulo 3 do verso 1 observa também isso, que Pedro e João subiam ao templo para a hora nona de oração. Então eles aproveitaram esse calendário, esses horários judeus, para perseverarem nas orações, pedindo a Deus que lhes desse graça, sabedoria para cumprir a palavra do Senhor. Mas não era uma igreja apenas que perseveravam nessas coisas, era uma igreja que temia a Deus, que levava a Deus em consideração. Veja o verso 43 do capítulo 2 de Atos. Em cada alma havia temor. Era uma igreja que temia a Deus, e temer não significa ter medo, mas respeitar, obedecer, honrar. A razão aparente era a presença de Deus, a consciência da presença de Deus no meio deles. Por exemplo, quando um casal, ao ver a atitude de Barnabé, que era um levita, Lucas destaca isso, e um levita é alguém que não tem herança dentre as tribos de Judá. Ele não tem terras. Foi negada aos levitas ganhar terras para plantar e cultivar e criar animais. Eles deveriam se dedicar exclusivamente ao serviço do templo, ao Senhor. Por isso Deus disse, vocês não vão ganhar terra, quando Deus colocou as 12 tribos de Israel na terra de Canaã. A tribo de Levi disse, não, vocês não vão ter herança de propriedades. Vocês vão se dedicar ao serviço do Senhor. Por isso, as outras 11 tribos deveriam separar a 10ª parte do produto da sua terra, da sua criação, da sua plantação, e trazer ao templo para sustento dos levitas, porque eles não receberam a herança para cultivar, eles dedicaram. E por isso, Lucas registra que Barnabé, um levita, que tinha um lote de terra, deve ter sido doado para ele isso. Ele, quando viu os irmãos passarem necessidade, numa fome que se abateu sobre a cidade de Jerusalém, ele vendeu a sua terra e doou o resultado da venda aos apóstolos para suprir a necessidade dos irmãos. Um casal viu isso, lá da igreja, chamado Ananias e Safira. Acharam bonito a atitude de Barnabé. Um homem desprendido, abnegado, né? Só tinha aquilo ali e ele deu o que tinha para suprir a necessidade dos santos. E era um casal abonado, rico, de propriedades. Eles conversaram entre si e combinaram de vender um lote que eles tinham lá, dentre muitos, pegar a metade do valor, dizer que só conseguiram vender por aquela metade e aplicaram o restante do recurso. Chegaram para os apóstolos e fizeram aquilo. Pedro, movido por Deus, pelo Espírito Santo, percebeu a intenção má do coração daquele casal e falou para eles, por que vocês deixaram que Satanás enchesse o coração de vocês com essas coisas? Vocês não tinham obrigação de fazer isso. O bem era de vocês. Vocês podiam vender pelo preço que quisessem e dizer, olha, a gente quer dar metade de oferta. Ninguém obrigou vocês a isso. Mas vocês estão fingindo, tentando passar uma impressão que não é verdadeira. E Pedro, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, disse, fica lá com tua oferta. Deus pesará a mão sobre você. E naquele mesmo momento, Ananias teve uma parada cardíaca, um mal súbito, e morreu. E isso trouxe temor à igreja. A consciência da presença de Deus estava ali entre eles. A mulher de Ananias chega depois sem saber do ocorrido. Eu fico brincando, ela deve ter ido ao banco aplicar o dinheiro. Quando chegou lá, aí Pedro agora perguntou a ela de forma intencional, Safira, vocês venderam por tanto aquela terra? E ela disse, sim, vendemos por tanto. E ele disse, por que você entrou em acordo com o teu marido
você não está mentindo a homens, mas a Deus. Eis aí os pés daqueles que levaram o teu marido morto. E aí Pedro diz, eles também te levarão. E ela teve um mal súbito ali. A consciência da presença de Deus no meio da igreja fazia com que a igreja fosse uma igreja que tivesse temor. Deus queria imprimir no coração das pessoas respeito, levar Deus em conta, não brincar com as coisas de Deus, não ser leviano no trato com as coisas de Deus, ter motivos corretos no coração, ou pelo menos tratar as más intenções que há em nosso coração, não permitir que essas coisas nos dominem, mas permitir que Deus trabalhe essas questões de incoerência de alma entre nós. Havia temor pela consciência da presença de Deus no meio deles. Quando Deus fez isso, diz o texto de Atos capítulo 5, no versículo 11, esse caso de Ananias e Safira, sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Talvez nós precisemos resgatar a consciência de diante de quem nós estamos. Por isso, todas as vezes que nós estamos em culto, a gente faz um esforço para chamar a atenção das pessoas que o que acontece no culto não são apenas meros atos litúrgicos. Estamos diante de Deus. Ele é presente. Temos que trazer à nossa memória essa consciência, para não sermos levianos com as motivações do nosso coração. Por isso que precisamos ter um momento de contrição no culto, para sondar o nosso coração, para confessarmos ao Senhor, como o salmista, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Prova-me, Senhor Deus, e me conhece. Temos que ter temor diante de Deus. Mas além de ser uma igreja que perseverava na doutrina, que perseverava na comunhão, que perseverava no partir do pão, que perseverava nas orações, além de ser uma igreja que temia a Deus, que tinha consciência da sua presença, era uma igreja que experimentava uma atuação sobrenatural de Deus. Veja o que diz o verso 43, a segunda parte. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Deus permitiu que ocorresse prodígios e sinais, ou seja, milagres, curas, expulsão de demônios. Aqueles não eram milagres programados, mas Deus sobrenaturalmente os realizava através dos apóstolos. Veja o que diz o capítulo 5, no verso 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Veja o que diz o verso 15 e o verso 16, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Deus agiu de forma tremenda no meio deles, e eles experimentavam uma atuação sobrenatural de Deus, e isso trazia temor, isso trazia reconhecimento de que Deus de fato agia através dos seus apóstolos. E não é como hoje, muitas vezes, em algumas denominações, que o pessoal programa e agenda milagres e curas. Não, Deus agia de forma natural ali entre eles, não era controle deles, não era toda vez que isso acontecia, era quando Deus queria e tinha algum propósito nisso. Tais sinais serviram tremendamente para o crescimento
da igreja de Jerusalém. Veja o capítulo 4, verso 29 e 30. Diz assim o texto: agora, Senhor, quando a igreja estava ameaçada, Pedro e João presos, sofreram a ameaça das autoridades por não pregar mais o evangelho, foram açoitados e, uma vez soltos, eles procuraram a igreja que estava em oração. E veja o que aconteceu no pedido de oração daquela igreja diante de Deus. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Qual era a oração da igreja? Senhor, não deixe que a gente se acovarde diante das ameaças, da perseguição. Não deixe que a gente recue, silencie. A nossa missão é anunciar a Cristo e pregar o evangelho. Dá-nos intrepidez e coragem para que a gente pregue o evangelho. A igreja sabia que essa era o foco dela e a missão dela. Mas veja o verso 30. Eles diziam: nos dê coragem para pregar com intrepidez a tua palavra, enquanto o Senhor estende a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Isso é na gerência de Deus, na economia de Deus, na administração de Deus. A nossa tarefa não é fazer milagres e curas, é pregar o evangelho. Mas se Deus quiser realizar milagres e curas como testemunho do evangelho que pregamos, faz isso, Senhor Deus, estende a tua mão e opera, para que as pessoas temam e vejam que o Senhor é Deus poderoso. E esses sinais contribuíram tremendamente para o crescimento da igreja ali em Jerusalém. Em quarto lugar, era uma igreja que amava. Diz o verso 44 e o verso 45 do capítulo 2, que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha uma necessidade. Isso aconteceu por causa de uma circunstância objetiva, local, foco. Quando em Jerusalém, na festa de Pentecostes, vieram judeus de todas as partes do mundo para adorar em Jerusalém. E aconteceu ali aquela pregação de Pedro. E esses judeus foram impressionados pelo derramar do Espírito Santo sobre a igreja de forma inaugural, dando àqueles galileus, gente simples, semi-analfabetas, a capacidade de falar idiomas que eles não conheciam, daquelas pessoas que vinham de todas as partes ali. Lucas registra 14 nacionalidades, pelo menos. E eles ficavam impressionados porque ouviam aqueles galileus, gente simples, falar das grandezas de Deus em sua própria língua materna. Eram judeus da dispersão, que pouco conheciam o hebraico, que falavam as línguas onde eles nasceram e cresceram. E agora eles ouviam aqueles homens falando na sua própria língua as grandezas de Deus. E ficaram impressionados. Deus deu essa capacidade. E esses irmãos que se converteram, quase 3.000 pessoas, uma boa parte vindo de fora, eles não voltaram para os seus países. Eles ficaram em Jerusalém. Eles ficaram em comunhão com os irmãos na igreja. E até que eles pudessem se colocar no mercado de trabalho, até que pudessem refazer as suas vidas econômica e financeira. Eles passaram necessidade. E o que a igreja ali em Jerusalém fez, o que os irmãos fizeram, eles não fecharam o coração a esses irmãos. Por isso o texto nos diz no verso 44 que todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. E quando irmãos que tinham posse viam a necessidade daqueles que estavam ainda tentando reconstruir a sua vida, eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Era uma igreja que amava, e não amava apenas de palavra, mas de fato e verdade, de prática. O amor daqueles crentes era demonstrado de forma prática, na vida comum uns com os outros, refeições, conversas, compartilhar, diz o verso 46, e no sacrifício dos próprios bens para socorrer aos irmãos necessitados, conforme o ensino de Jesus. Mas além disso, além de ser uma igreja que perseverava, além de ser uma igreja que temia a Deus, além de ser uma igreja que experimentava uma atuação sobrenatural de Deus, além de ser uma igreja que amava de forma prática, era uma igreja cheia de alegria, diz o verso 46
e o verso 47, final do 46, diz que partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e com singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Era uma igreja cheia de alegria, apesar das dificuldades de perseguição, apesar das dificuldades econômicas e financeiras. Era uma igreja cheia de alegria, onde havia comunhão, onde havia refeições, onde havia conversas, onde havia compartilhar, onde havia louvor a Deus. Observa-se aqui, isso se refletia no tomar as refeições com alegria, bem como no louvor contínuo ao Senhor. Não paravam de agradecer a Deus e louvar ao Senhor pela bênção da salvação. A que conclusão nós podemos chegar ao observar essa igreja em Jerusalém? Vejam os resultados de tudo isso na vida dessa igreja. Verso 47 diz que a igreja caía na simpatia de todo o povo. A vida daqueles irmãos, com todas as dificuldades, com toda a perseguição, eles eram alegres, eles tinham amor uns pelos outros, eles viviam em comunhão. Isso causava a simpatia dos de fora. Eles olhavam para a vida da igreja e diziam: puxa vida, tem alguma coisa diferente ali. E aquele espírito de resistência ao Evangelho era quebrado pela vida da igreja. Nós precisamos a cada dia nos tornarmos uma igreja assim, onde a gente goza da simpatia dos de fora. A igreja crescia em número diariamente como consequência dessas características da vida que viviam. Diz o texto no verso 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Crescimento quantitativo é resultado de crescimento em qualidade, de vida saudável de uma igreja. Da mesma forma que uma árvore saudável não deixa de produzir frutos, né? Uma igreja saudável não deixa de produzir gente que teme a Deus e que serve a Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. Deus acrescentava novos membros todos os dias enquanto a igreja perseverava nas coisas básicas. Diz o capítulo 5, no verso 14: e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Veja o que diz o capítulo 6, no verso 7. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Uma igreja saudável, na qualidade de vida, ela cresce em números, ela se multiplica, porque isso é contagiante, e Deus abençoa uma igreja. Algumas implicações práticas para a nossa vida enquanto igreja local. Se quisermos crescer para a glória de Deus e nos tornarmos cada vez mais uma igreja saudável e frutífera, devemos observar o seguinte: primeiro, devemos ser uma igreja e pessoas crentes que perseveram na sã doutrina. Porque a gente sabe que no meio evangélico brasileiro há muito lixo. Por isso nós insistimos nisso. Perseverar na doutrina da palavra de Deus. Ensinar o povo essas verdades. Ter exposições bíblicas aqui onde a palavra de Deus é explicada e exposta para a igreja. E não as ideias dos pastores. Ele tem que aparecer. Nós temos que sumir. É a palavra de Deus que tem que ser ensinada, pregada e anunciada com clareza e simplicidade. Não é a capacidade oratória do pregador. É a palavra de Deus.
Se você quer ser um crente abençoado, se nós queremos ser uma igreja saudável e frutífera, precisamos perseverar na sã doutrina, precisamos perseverar nas orações, precisamos perseverar na adoração, bem como na comunhão de grupos pequenos de pastoreio. Em segundo lugar, precisamos orar por um despertamento espiritual, por uma visitação de Deus nas nossas vidas, na nossa igreja, no nosso país. Para que essa realidade triste de um país que a gente vive, em confronto com as verdades e os valores de Deus, possa mudar. A esperança do nosso país não está na mão de homens, na mão de política, na mão de partido. Está nas mãos de Deus, e a gente precisa buscar isso de Deus. Senhor, muda a nossa triste realidade como nação. Visita o nosso país. Traz quebrantamento e temor ao Teu nome em nosso país, Senhor. Precisa ser a oração da igreja, orar por um despertamento, além de perseverar nas doutrinas da palavra de Deus. Em terceiro lugar, devemos temer a Deus e nos purificar dos pecados que nós conhecemos em nós. Não há ninguém perfeito aqui, todos nós somos pecadores. E conhecemos determinados pecados que se manifestam em nossas vidas, que pulsam mais fortes em nós. Nós não devemos nos acomodar a esses pecados, mas colocar diante de Deus com sinceridade de oração, para que o Senhor nos dê vitória sobre essas coisas. Viver uma vida santa, que agrada a Deus. Temer a Deus e nos purificar dos pecados conhecidos. Em quarto lugar, estar abertos para que, se Deus quiser, sua intervenção poderosa ocorra entre nós. Não colocar algemas na ação de Deus. Não classificar o que pode e o que não pode acontecer. Precisamos ser uma igreja aberta a isso. Para que Deus faça o que quiser, conforme Ele quiser, para a glória do Seu nome e para o avanço do Evangelho. E em quinto e último, amar nossos irmãos. Não de boca, mas de atos de sacrifício, até dos nossos bens, caso necessário. Enquanto isso, diz Deus, acrescentava a Deus dia a dia os que iam sendo salvos. Que Deus nos visite com o seu Espírito nesses dias. Que Deus nos abençoe como igreja local. Que o nosso objetivo seja esse: crescer para a glória de Deus. Crescer em qualidade de vida, em saúde espiritual. Porque a multiplicação vem como consequência disso. E muitas outras pessoas serão alcançadas pela graça do Evangelho. Que Deus nos abençoe, derrame sobre nós sua graça, seu favor. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar, encerrando o nosso culto. Recebendo a bênção do Senhor nas nossas vidas. Pai querido, Deus de amor e misericórdia, obrigado, Senhor Deus, por Tua palavra. Muito obrigado pelaquela igreja mãe em Jerusalém, que o Senhor fez surgir debaixo de uma operação maravilhosa do Senhor, do poder do Teu Espírito, testemunhando para todos os judeus ali, presentes em Jerusalém, que Jesus era o Cristo e o Messias, que foi enviado pelo Senhor e morto e rejeitado pelos seus. Ó Pai, em nome de Jesus, nós queremos ser uma igreja onde o Teu poder se manifesta nela, onde haja temor ao Teu nome, uma igreja que é caracterizada por perseverar em aprender da Tua palavra, uma igreja fundamentada nas verdades do Evangelho de Cristo Jesus, uma igreja saudável, produtiva, frutífera, onde haja pessoas comprometidas com a missão de Deus, que é resgatar o ser humano pecador. Ó meu Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia e compaixão de nós, nos fortaleça enquanto igreja local, nos capacite com graça, com poder, com dons do Teu Espírito,
Abençoa, Senhor Deus, a nossa vida. Ajuda-nos a sermos pessoas e uma igreja consagrada ao Senhor e plenamente envolvida com a Tua missão e o Teu propósito. Abençoa-nos, ó Senhor Deus, nesse ano que se inicia, com todos os desafios que Ele traz diante de nós. Abençoa-nos, ó Senhor Deus, para avaliarmos a nossa vida, enquanto pessoas, enquanto famílias, enquanto igreja. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a viver para o Teu inteiro agrado, para a Tua glória. É o que nós Te pedimos em oração. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus.